Olá, começa agora o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Poder Judiciário Capixaba para levar até você temas relacionados à história da justiça. E hoje vamos discutir a implantação da justiça no Estado. Quem conversa com a gente e tira todas as dúvidas é o juiz da vara da Auditoria Militar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Dr. Getúlio Marcos Pereira Neves. Dr. Getúlio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Para começar, eu trouxe uma frase de um historiador brasileiro, Rocha Pombo, que disse em sua História do Brasil, no prefácio, que é, abre aspas, é necessário criar entre nós, antes de tudo, o gosto pela nossa história, sem o que não haverá esforço que levante o nosso espírito do povo. Então, doutor Getúlio, a partir desse pensamento, falar da implantação da justiça aqui no Estado é dar valor ao nosso povo? Eu penso que sim, porque todo homem, toda pessoa, como ser social que é parte de um grupo. Ele tem que se sentir parte de um grupo, ele tem que ter um sentimento de pertencimento a alguma coisa. E esse grupo, a sua autoestima, ela é aumentada, elevada, a partir do momento em que ele sabe realmente o que ele é, ou seja, cria uma identidade. E o processo de criação da identidade passa também por saber de onde se veio e como se chegou até aqui. A identidade capixaba, então, que me faz diferente, ou me faz me desmarcar dos vizinhos, mineiros e cariocas e baianos, etc. Somos capixabas, a nossa identidade. É necessário que eu saiba por que eu sou assim, como foi que isso aconteceu, qual foi o processo que se desenrolou para nos trazer até aqui. De forma que penso que sim, como a justiça é um órgão, né, do Estado e que se dedica a pacificar, vamos dizer, a administrar essas tensões, eu penso que o estudo, a história da justiça é uma forma de se valorizar o próprio povo do Espírito Santo. Por outro lado, estuda-se a história, no mínimo, em se tratando de instituições, para você não repetir erros do passado. Né? Não vale a pena, ou não se justifica você cometer um erro que já foi praticado. Estuda-se a história para se evitar isso no caminho para o futuro. Eu acho que é por aí. E, doutor Getúlio, a história da justiça no Brasil, ela começa com a colonização ou veio antes disso? Isso também é uma pergunta muito ampla. Todo grupo humano organizado tem regras de convivência. Essas regras de convivência, elas se tornam jurídicas com determinados requisitos. A obrigatoriedade, a exigibilidade, mas havendo um órgão que possa exigir e fazer cumprir. As populações autóctones brasileiras, indígenas, vamos dizer, tinham também essas regras de convivência. Eram costumes que tinham maiores ou menores graus de exigibilidade. Isso é a área da antropologia jurídica. Né? O estudo dos costumes, com obrigatoriedade ou não, é feito pela antropologia jurídica, é um ramo da antropologia. Eu posso citar aqui, talvez, um dos inícios desse estudo, Crime e Costume na Sociedade Selvagem, de um antropólogo chamado Malinowski, e que, a partir daí, essa matéria foi se desenvolvendo. Mas, se você falar em justiça, administrando direito com órgãos organizados, é óbvio que com a chegada do português, do colonizador, é que esses órgãos começaram a se organizar de alguma maneira. Eu não sei se você vai prosseguir tendo interesse em como foi que isso se desenvolveu. Sim, com certeza. E aqui no Estado, como que foi o desenrolar desse processo? Então, ao receber a doação do seu quinhão de terra, né, o donatário recebia uma carta de doação e que ali havia os seus direitos e os seus deveres, vamos dizer assim. Vasco Fernandes Coutinho era fidalgo da Casa Real, se destacou na campanha do Oriente, era soldado de Afonso de Albuquerque, o grande capitão das Índias, né, das Índias portuguesas. Vasco Fernandes Coutinho foi alcaide, ou seja, prefeito da cidade de Ormuz, no Golfo Pérsico, e quando chegou de volta, já
no fim de carreira, o rei Dom João III lhe aquinhoou com um pedaço da costa do Brasil, que era exatamente o Espírito Santo. Nessa carta de doação de 1534, tem lá o que ele pode fazer, quais são os direitos que o rei passava a ele sobre a sua terra. E entre eles havia funções judiciárias, funções de administrar a justiça. Em resumo, pode-se dizer nomear juízes e funcionários, criar tabelionatos, prover esses tabelionatos. Ele tinha jurisdição e alçada, quer dizer, ele podia julgar, simplificadamente ele podia julgar pessoas de todas as qualidades em determinados crimes. Pessoas de baixa qualidade, vamos dizer, pessoas que não eram fidalgos, ele tinha inclusive a pena de morte sobre essas pessoas. Pessoas de mais qualidade, fidalgos, ele não tinha pena de morte, a não ser determinados delitos. Heresia, sodomia e etc., ele podia condenar à morte. Então, de maneira geral, a justiça, pode-se dizer, como a colonização do Brasil inicialmente era um empreendimento privado, feito por capitães donatários que receberam e tinham que desenvolver as suas donatarias, ou seja, as suas capitanias por recursos próprios, pode-se dizer que a justiça inicialmente era particular. Né? A justiça era do donatário. Era ele quem administrava essa justiça. Veja que esse modelo, você me perguntou na pergunta anterior sobre se a justiça começou com a colonização ou era anterior. Ao chegar aqui, a colonização do Brasil também foi em grande parte um empreendimento da Companhia de Jesus, né, dos jesuítas. E eles fundavam aldeias de índios atraíam índios para povoação, para doutrinação e etc., trazendo para a civilização portuguesa, vamos dizer assim. Nas próprias aldeias se administrava a justiça. Veja, eles tinham, como eu falei, os seus costumes, etc. Nessas aldeias eram nomeado um capitão, que era um principal, era o chefe da aldeia, e esse chefe, então, administrava a justiça deles. Mas havia aí, vamos dizer, simplificadamente também, uma espécie de recurso para o padre da aldeia. E geralmente em matéria de execução, mata esse cara. Não, vamos só dar umas chicotadas, etc. Havia uma espécie de recurso. Veja que esse modelo é o mesmo que foi implantado, de uma maneira geral pelo donatário, pelo capitão Mor. Ou seja, havia justiça privada e depois havia recurso, seja para ele ou posteriormente numa segunda fase, seja para o ouvidor. Quando o rei de Portugal resolveu que o Oriente era mais complexo e resolveu se fixar mais no Ocidente, ou seja, no Brasil, ele mandou para cá governadores gerais. E essa é uma segunda fase da administração da justiça na colônia. Por quê? O governador geral passou a centralizar o comando da terra, vamos dizer. Acima dos capitães donatários em cada capitania estava o governador geral. E o governador geral trouxe com ele mais 2 funcionários, o provedor da fazenda e o ouvidor geral. Uhum. O ouvidor geral, então, seria o funcionário que tinha competência recursal estrita, só em alguns casos, mas ele tinha função corregedora. Ele chamava limpar as pautas. Então ele tinha função corregedora, inclusive sobre as ouvidorias, aqueles ouvidores nomeados pelos donatários. Então a justiça passou a ser, vamos dizer, centralizada nesse ouvidor geral. Do ouvidor geral cabia recurso das suas decisões, sejam judiciárias ou administrativas, e a organização burocrática na época da colônia era muito intrincada, as funções, vamos dizer, elas se confundiam, a função administrativa com a judiciária, de uma maneira geral. Então, das decisões desse ouvidor geral, o recurso era direto para Lisboa, para a Casa de Suplicação, que era o órgão recursal da coroa. Sim. Aliás, Casa de Suplicação é uma coisa interessante. Às vezes a gente vê em processo suplicante, um recurso suplicante. Então, isso é uma coisa do século XVI, porque o recurso ia para a Casa de Suplicação. Então, ainda hoje a gente fala em suplicante, eu vejo falar. E daí, a partir daí. Então, doutor Marcos,
tinha o capitão aqui, no caso do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho, que no início ele era o próprio juiz, ele que implantou a justiça aqui. Mas essa justiça, ela funcionou porque ele encontrou muitas dificuldades para colonizar o Espírito Santo. Funcionou. Ele tinha que resolver aqueles problemas que havia entre, principalmente posse de terra, sucessão, e mesmo brigas, coisas criminais, etc. Funcionou. Apenas nessa época, vamos dizer, o que era resolvido ficava mais por aqui mesmo. Na época dele, o primeiro donatário, depois do filho dele. Não, aí com o ouvidor geral, a coisa já passou a sair um pouco daqui, vamos dizer assim, e você podia recorrer a um funcionário da coroa que era o ouvidor. Inicialmente não, a justiça era, vamos dizer, só privada, acontecia aqui no estado. E aí com esse ouvidor que era, posso chamar de federal, assim, que decidia por todas, né? Da coroa. E aí passou-se então a decidir, ele que decidia. Vamos dizer, ele tinha alguma competência recursal em matéria judiciária, ou seja, rever decisões daqueles juízes, ele tinha alguma competência recursal, sim. Mas ele tinha competência maior em ver se a coisa estava funcionando, se a justiça estava realmente sendo administrada. Praticamente como hoje faz o Corregedor-Geral de Justiça. Ele ia aos lugares ver se a justiça estava sendo bem administrada. Em termos judiciários, nessa época, havia aí os chamados juízes de vintena, que eram juízes nomeados, eram pessoas nomeadas nos povoados menores, de até 50, 60 pessoas. Havia os juízes ordinários, que eram nomeados pelas câmaras municipais. Esse cidadão não tinha letras jurídicas, muito pouca gente tinha, e decidia só as questões locais. E havia o ouvidor, que era nomeado pelo donatário, pelo capitão-mor, e que chegava para os juízes de vintena e os juízes ordinários e via se a coisa estava ou não funcionando. Doutor Getúlio, e o senhor até chegou a comentar, mas qual o estudo que essa pessoa tinha para decidir por uma justiça? Tinha algum estudo? Requeria algum estudo? Não necessariamente. Esses juízes ordinários, por exemplo, não tinham formação jurídica. A formação jurídica era muito restrita, né? Havia a faculdade de Direito em Coimbra, na época, né? E muito pouca gente, então, principalmente quem vinha para cá, que vinha para trabalhar e etc., não vinham com esse preparo. Os funcionários reais vinham. O ouvidor geral, por exemplo, era um desembargador. O próprio terceiro governador-geral, Mendes Sá, que foi tão importante para o Espírito Santo, não vou me aprofundar nesses detalhes, o próprio Mendes Sá, o terceiro governador-geral, era desembargador. Então, geralmente, os funcionários reais eram formados, tinham formação em direito. Mas os juízes ordinários, juízes de vintena, eram pessoas gradas, principais, pessoas importantes na região e que decidiam de acordo com o bom senso e com as ordenações, mas não eram investidos no cargo, não havia concurso, nada disso como há hoje. Tá? E voltando ao donatário, ele chegou aqui em 23 de maio de 1535. Sim. Essa data é o nascimento da justiça. Essa data e o nascimento da justiça, ela tem alguma relação? Tem, se a gente falar, como estamos falando até agora, de organização de instituições que aplicam a justiça e também do direito que passou a ser usado, e é usado até hoje com as modificações óbvias, né, dessa evolução no tempo. Mas se a gente, falando mesmo de justiça do Espírito Santo, a gente pode falar nisso melhor na República, quando os estados passaram a ter os seus tribunais e organizar eles próprios a sua justiça. Tá certo. Doutor Getúlio, vamos para um rápido intervalo? Ok. E você não saia daí, no próximo bloco a gente continua falando sobre a implantação da justiça aqui no estado. As comarcas de todo o estado estão 24 horas por dia à sua disposição. O plantão judiciário atende às demandas judiciais de urgência e funciona no fórum em que o juiz plantonista é o responsável. Você pode conferir o local do plantão no menu Publicações do portal TJS. Acesse www.tjs.jus.br.
Voltamos de um rápido intervalo e nosso assunto de hoje é a implantação da Justiça no Espírito Santo. Quem nos ajuda é o juiz da Vara da Auditoria Militar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Dr. Getúlio Marcos Pereira Neves. Dr. Getúlio, entre indas e vindas, em 15 de janeiro de 1733, o Espírito Santo é elevado à categoria de capitania independente. O que mudou na Justiça? Capitania independente, talvez a gente pudesse falar um pouquinho o que significa isso. Porque a gente teve agora em 2012 umas falas também de que o Espírito Santo está independente do governo da Bahia em 100 anos, se tornou independente em 1812. Essa independência que você está falando é porque no final do século XVII, em 1674, por problemas sucessórios, a capitania do Espírito Santo foi vendida pelo donatário, então, o Coutinho Câmara, a um donatário, a um fazendeiro, vamos dizer assim, baiano, né? Ela foi vendida e se tornou uma possessão particular. Continuou uma possessão particular, mas saiu da linha sucessória de Vasco Fernandes Coutinho. E com a descoberta do ouro em Minas Gerais, que nós consideramos que foi em 1696, Antônio Rodrigues Arzão, e essa notícia foi dada aqui pela Câmara de Vitória ao Reino. Os mineiros contestam isso, claro, sempre falam em outra descoberta. Mas no final do século XVII, a coroa portuguesa disse mais ou menos o seguinte: sai todo mundo do Espírito Santo, isso não vai mais desenvolver, isso vai virar mato para poder proteger o sertão do ouro. Que foi a Barreira Verde. E a Barreira Verde. Bom, daí os sucessores do donatário que comprou o Espírito Santo falaram: não, mas aí eu não vou poder, né, mexer, trabalhar, então vocês, vejo se vocês me recompram, né, tal. Até por isso, e também porque a coroa tinha interesse em fortificar a Praça de Vitória. Vitória, né, no século XVIII, era um forte, havia 5 fortes aqui, era uma cidade fortificada. A maior parte dos funcionários eram militares, etc., justamente para evitar essa penetração. Em 1722, a coroa portuguesa recomprou o Espírito Santo do Cosme Rolim de Moura, que era o descendente do donatário, do proprietário. E em 1722, recomprando, ela extinguiu a ouvidoria do Espírito, voltando para o nosso assunto da administração da justiça. Ela tirou daqui o ouvidor, porque a capitania passou a ser capitania da coroa, como era o Rio de Janeiro. E a administração da justiça, o ouvidor passou a ser o ouvidor do Rio de Janeiro. Então havia aqui um juiz ordinário nessa circunscrição aqui. Até que em 1731, o ouvidor do Rio de Janeiro esteve fazendo correição na sua comarca, né, nas suas terras, na sua jurisdição, e de Campos de Goytacazes subiu para Vitória. E chegou aqui em Vitória, em 1731, havia muitas disputas, as facções locais estavam em luta, e ele debitou isso à falta da administração da justiça na terra. Ele falou: olha, está um pouco conturbado, e eu não posso cuidar disso porque a minha área, a minha jurisdição é muito ampla. E do Rio de Janeiro a Vitória a distância é muito grande. Então ele peticionou ao vice-rei do Brasil, na época, que era o Conde de Sabugosa, e sugerindo a criação de uma ouvidoria no Espírito Santo. O Conde de Sabugosa aceitou essas razões e encaminhou o pedido dele ao rei. E o rei, em 1732, então, criou a ouvidoria, o lugar, como se chamava, que é o cargo de ouvidor, e o lugar da ouvidoria do Espírito Santo. Então, em 1732 foi criada a ouvidoria, e aí começou a questão de se prover o cargo, de se organizar, e o desembargador Eurípides Queiroz do Vale fala, nessa data de 1733, a capitania se tornou independente. Não é independência, ela, na verdade, em termos judiciários, ela saiu de novo da ouvidoria do Rio de Janeiro e passou a ter uma ouvidoria própria. Essa ouvidoria aqui no Espírito Santo só foi provida em 1741. E você me perguntou o que mudou.
com isso? O que muda com isso? Bom, muda que a partir do momento em que é a capitania da coroa, a justiça passa a ser provida toda pela coroa, como se fosse pública, não é mais o donatário que nomeia o ouvidor, etc. E essa comarca do Espírito Santo, que é a comarca que é tratada por um ouvidor, ela tinha não só o território do Estado, que era um pouco indefinido para o oeste, né? Tinha questão de limites com Minas Gerais, etc. Mas ela passou a englobar também duas vilas, Campos de Goytacazes e São João da Barra, que são hoje no estado do Rio, mas que ficaram juridicamente sob a subordinação dessa ouvidoria do Espírito Santo, que eram mais perto de Vitória, ou era mais fácil chegar a Vitória do que chegar ao Rio de Janeiro, para isso aí. Então essa é a data de 1733, que o desembargador Eurípides, que é o historiador do Poder Judiciário no Espírito Santo, se refere no livro dele. E em outubro de 1741, o Espírito Santo é transformado em comarca. Quais as diferenças? Em 1741, então, vem o ouvidor, o Pascoal Ferreira de Veras. O desembargador Eurípides chama de desembargador Pascoal Ferreira de Veras, mas quando veio para o Espírito Santo, ele não era desembargador. Ele era juiz de fora em Bragança, Trás os Montes, em Portugal. E eu falo isso e até coloquei num trabalhinho que eu fiz, porque eu encontrei esses dados em Portugal, na própria Biblioteca Nacional de Portugal. Com a vinda dele, uma das outras informações também que eu recolhi em Portugal é que ele não só veio com o cargo de ouvidor, mas também de provedor da Fazenda Real. Nessa época, os historiadores dão a renda pública, os impostos, vamos dizer assim, muito baixo no Espírito Santo, porque o descaminho era muito grande, não se pagavam os tributos, não se pagavam as rendas sobre o comércio, etc. Então o rei, ao nomeá-lo ouvidor para tratar da justiça, também, a pedido dele, nomeou como provedor da Fazenda Real. Ele acumulou os dois cargos. Ora, qual a diferença? É que aí passou a ser um funcionário da coroa, vamos dizer, um funcionário público, a cuidar da justiça e a cuidar da fiscalização. Não era mais uma coisa do donatário, vamos dizer. E como comarca, ao se transformar em comarca, houve essa, que eu já me referi, de se incluir também, sob a jurisdição do Espírito Santo, essas outras duas vilas de outra capitania, sim, que hoje é o Rio de Janeiro. O Espírito Santo era uma comarca. E como província, surgem as primeiras comarcas? Difícil, né? Em 1822, a independência, né? Você viu, nós estamos falando de 500 anos de história aqui num programa. De meia hora. Vitória foi elevada à cidade em 1823, né? Por um decreto régio em 1823. O Espírito Santo, então, como todas as capitanias, virou província. As primeiras províncias criadas no Espírito Santo foram, eu tenho que olhar aqui essa data, as primeiras províncias foram Vitória, São Mateus e Itapimirim. E a data que eu tenho para isso aqui é em 1823. E em 1860 era criada então a quarta comarca do Espírito Santo, Santa Cruz, com sede na cidade do mesmo nome, que hoje a cidade de Santa Cruz ela regrediu um pouco, né? Hoje a comarca ela faz parte, salvo engano, da Serra, que é a comarca da capital. Mas então as três primeiras comarcas aqui criadas são Vitória, São Mateus e Itapimirim, naquela própria época. Em 1860 Santa Cruz, e quando se fez a República, em 1889, já havia aí 6 comarcas. Itapimirim Cachoeiros de Itapimirim já era comarca, desmembrada de Itapimirim. Santa Leopoldina já era comarca. Então, esse movimento de criação de comarcas, vamos dizer assim, depende do movimento judiciário e da população, como até hoje. Hoje nós temos aí, salvo engano, cada município é uma comarca. Então, nós temos 70 e tantas comarcas. Né? 69 comarcas. Mas isso serve exatamente para a organização da administração da justiça em cada local deles. Sim. E, doutor Getúlio, quando é que surgem as primeiras organizações judiciárias aqui no Estado? Assim, aí as organizações judiciárias, elas surgem realmente com a República, né?
feita a República, esse é um período muito conturbado. Havia a propaganda republicana no Espírito Santo, haviam vários ativistas da causa republicana. Eu estou falando isso porque, ao ser implantada a República, o Marechal Deodoro da Fonseca nomeou como presidente, como governador do Espírito Santo, o desembargador Afonso Cláudio, em detrimento daquele que foi escolhido pelo movimento republicano, que era de Cachoeiro Itapemirim. De qualquer maneira, como eu falei antes, com a República e a implantação do Tribunal de Justiça, os estados passaram a organizar suas próprias justiças. E aí houve necessidade, então, de se fazer a organização judiciária. A primeira organização judiciária do Espírito Santo, de 1890, foi feita por decreto. Foi feita por decreto porque se achou que era impossível ter o Estado funcionando com os 3 poderes, como preconizava a Revolução Francesa, etc. O Executivo e o Legislativo estarem organizados e o Judiciário não. Então baixou-se por decreto a organização judiciária e instalou-se o Tribunal de Justiça. Instalou-se o Tribunal de Justiça em junho de 1891, com base nessa organização judiciária que foi decretada. A partir daí, a história do Tribunal de Justiça, 110 anos, a coisa já é muito mais, vamos dizer, a história já é muito mais rica, porque os registros são muito maiores, não é? Vamos dizer assim. E a implantação dos códigos? Os estados federados, e a princípio se pensava que a federação realmente era uma, vamos dizer, uma liberdade para você se auto-organizar. De 1891 até 1934, os estados federados tiveram autonomia para organizar os seus códigos de processo. Então, a organização judiciária de 1891, ela trouxe também os códigos de processo civil, de processo comercial, de processo criminal e de processo orfanológico. Claro que com aquela briga, o Tribunal de Justiça ele funcionou de junho até dezembro de 1891. Depois, com a mudança da política lá, Marechal Deodoro, Marechal Floriano Peixoto, etc., uma junta governativa assume o governo aqui e dissolve o tribunal. Dissolveu o tribunal em 24 de dezembro de 91, foi uma véspera de Natal, mas já nomeou outros desembargadores. Sim. E então eu citei esse fato para ver que a situação inicialmente era conturbada. Então nós passamos por várias organizações judiciárias nesse início e também por vários códigos. Nós tivemos de 91 a 34 5 códigos de processo civil estaduais e 4 códigos de processo penal estaduais. Que ninguém mais fala nisso hoje em dia, não se estuda. Esses códigos traziam muitos avanços. Algumas coisas, óbvio, né, em todos os estados, mas algumas coisas que haviam nos códigos do Espírito Santo só haviam aqui, como só haviam outras coisas em outros códigos de outros estados. Mas você vê que num período tão curto, de 40 anos, vamos dizer, nós tivemos tantos códigos. Isso por causa dessa coisa conturbada. Fecha o tribunal, reabre o tribunal, nomeia e desnomeia. O início da República, vamos dizer, até a Primeira República. E por que essa confusão toda? Essa confusão porque a República, eu não gosto nem de falar muito sobre isso, dizem que eu sou um pouco radical, mas a República teve motivos para ser feita, para ser proclamada, né? E poucos motivos mais do que brigas de gabinetes. Alguns que eram favoráveis ao imperador e outros que não. O imperador já estava cansado e quando houve aquilo, provavelmente ele já não queria mais. Mas você vê que nós tivemos essa mudança de regime, brusca de um dia para o outro, as pessoas que estavam no governo, no poder ontem, continuaram hoje, não no governo, mas ali também. Então nós temos, por exemplo, o Barão de Monjardim. O Barão de Monjardim assumiu, logo após ali, naquela transição entre a República, e sofreu mudança e teve que passar o governo para o seu sucessor. Então, aqueles partidos, os próprios partidos republicanos,
na época, havia o republicano consultor, etc. Eles não se entendiam também, vamos dizer, entre eles. Havia muita disputa entre eles. Então, uma facção chegava, facção não no sentido pejorativo, mas uma chegava no poder, a outra era afastada. Essa sucessão ela era muito mais radical, vamos dizer assim, a disputa era muito mais radical do que acontece hoje em dia. Né? Então, esses primeiros tempos de implantação da República, até perceberem como a República funcionava, praticar a República, você fez com base em acerto e erro. Doutor Getúlio, nosso tempo está muito curto, mas eu queria terminar o programa falando sobre a implantação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Como que aconteceu e quando foi? Como eu falei, já em 1891 foi instalado o tribunal, em junho. Em dezembro, a junta governativa, à frente o Graciano Neves, dissolveu, abandonou a Constituição que havia, a primeira, que também foi decretada. Vale a pena dizer que o primeiro Tribunal de Justiça, instalado em junho de 91, fazia o seu presidente, o Feliciano, ele era um advogado cachoeirense que foi também o presidente da Assembleia Constituinte. E daí ele passou para o tribunal. O que se alegou na época para a dissolução é o seguinte: havia juízes aqui que foram preteridos na sua antiguidade, ficaram em disponibilidade, colocou-se pessoas novas de fora, advogados, etc. E aqueles juízes que estavam em disponibilidade estavam recebendo, estavam pagando lá e pagando cá. Então, com a justificativa de que tinha que se prestigiar a antiguidade daqueles magistrados, o decreto é muito interessante, ele diz: aqueles que encaneceram, né, administrando justiça, dissolveu-se aquele tribunal e colocou-se aqueles outros juízes. O interessante é que Afonso Cláudio, que foi o primeiro presidente, era advogado. Eu não sei se em algum outro estado há esse início do quinto constitucional dessa maneira, mas o quinto constitucional no nosso tribunal vem desde aí, a nomeação de Afonso Cláudio, que era advogado, e que era tão prestigiado que a eleição na época era anual para presidente. E ele foi reeleito sucessivas vezes, até que ele se afastou por problemas de saúde, foi embora para o Rio de Janeiro e só retornou muito depois. Mas a partir desse início do tribunal em 1892, em janeiro de 1892, o novo tribunal, o tribunal reinstalado, ele funciona regularmente dentro da sua organização judiciária, e aí as organizações judiciárias foram se sucedendo também no início, e até em 1907 ele sofre uma reformulação, mas de lá para cá ele vem funcionando. Com alguns sobressaltos nos períodos de exceção, como a Revolução de 30, a Revolução de 64, mas ele vem funcionando regularmente. Agora, é uma coisa tão ampla, vamos dizer assim, que, se for o caso, demanda um tempo maior até para falar sobre isso. Tá certo, a gente não tem esse tempo, mas eu já deixo o convite para um próximo programa. Tá bom, tá aceito. Obrigada, doutor Getúlio. Muito obrigado a você. Hoje nós falamos sobre a implantação da justiça aqui no Espírito Santo, e quem conversou com a gente foi o juiz da vara da Auditoria Militar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Dr. Getúlio Marcos Pereira Neves. E você que nos acompanhou, meu muito obrigada. TV Justiça, cidadania e transparência para você.